Boa noite, marcando o tempo, só informando, né, aos seguidores que mais uma live do Libélula Constelação vai acontecer. Começou a acontecer agora. Hoje nós temos como convidada a psicopedagoga e terapeuta reikiana Fabiane Gai Pereira. Ela vai nos trazer sobre um assunto que é recorrente, infelizmente, entre os jovens, os nossos jovens, né? Então, até eu começo fazendo uma pergunta, né? Por que alguns jovens preferem a invisibilidade? Então será sobre isso que a convidada do Libélula Constelação, a última live noturna em Porto Alegre, a próxima live noturna e as da manhã também no Café com Terapia, elas vão acontecer então em Brasília. Então hoje é a última live noturna em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Muito boa noite, Diego. Boa noite também, Cid Alves, né? Chegando. Então eu vou convidar a nossa convidada, né? Fabiane. Está pronta aí, né, Fábio? Para começar então esse assunto que envolve os jovens. E o Diego Brandão é professor de jovens, né, Diego? A Sil 10 Alves, eu não sei quem é. Jovens há muito tempo, né, Fábio? Então a Fábio tem essa grande contribuição para nos dar hoje aqui com esse assunto tão interessante, né? Querida Fábio, boa noite, boa noite. Boa Você, então, noite, amor. eu vou me apresentar porque não quer dizer que quem vê depois me conhece, né? Então, eu sou a Carla Altuori de Lima, é, terapeuta sistêmica familiar, com uma vasta experiência com a educação, por isso eu sou aposentada, e me aposentei com jovens, né? Onde eu conheci a Fabiane. Então, Fábio, por favor, se apresente. A palavra está contigo agora. Ó. Boa Ai, que linda essa noite. caneca! A minha é bem branquinha. Tchim, 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 tchim. Chazinho de cidró que eu plantei. Ai, que delícia! Que maravilha! Que maravilha! Então se apresenta, Fabizinha. Legal. Vamos lá. Então, boa noite, libélulas. Eu costumo dizer oi, gente linda. E assim Isso. vocês também. Então, eu sou a Fabiane Gai Pereira. Eu sou muitas coisas, sou muitos papéis, sou uma alma, mas aqui, né, eu tô vindo falar com vocês pelas minhas experiências como orientadora educacional, também sou psicopedagoga, terapeuta Reiki. Boa noite a toda essa galera querida que tá chegando, Diego, Isso. Micael. Então, Isso. hoje, nesse momento, eu trabalho como orientadora educacional na rede pública de Sapucaia do Sul, também como Uhum. psicopedagoga e terapeuta Reiki, agora em consultório online, e, Sim, tam- todos nós, né? é, e, e também no Comitê da Cidadania em Sapucaia, né? A Fábio voltar. Ó, pronto, voltou. É que interrompeu Voltou? aqui, Fábio. Tá. Mas eu acho que é porque eu lembrei de tirar do Wi-Fi para nossa conexão ficar boa o tempo todo. Eu acho que foi isso que interrompeu. Aham. Sim, pode Então, continuar. né? Desculpa. Então, nessa caminhada aí, eu conheci essa lindeza que é a Carla, né? Fomos Ah, colegas, né? Aham. E ela já conhecia meu irmão, como a vida é é circular, né? A verdade. gente tinha que se encontrar, né? É Então, verdade. né, desse lugar que a gente acabou tantas vezes falando sobre os jovens, como lidar com os Sim. jovens, né?
E agora a gente se Isso, encontra em mais uma sintonia que é a visão sistêmica, né? Visão sistêmica da isso. vida, das relações. Então, quero poder Uhum. estar aqui nessa noite com vocês, contribuindo um pouquinho, com os meus estudos e vivências, né? E também com a minha Aham. experiência em constelação familiar. Também vou falar um pouquinho disso, né? Eu Sim, constelada. sim, 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 E é coisa isso aí, boa. né? Então, estamos É, aí, né? Vamos aproveitar essa deixa eu noite. só comunicar para essas oito lindas pessoas que estão ao vivo aqui nesse feriado de 7 de setembro, que a live ela vai acontecer nesses primeiros 30 minutos, que nós temos uma hora, né? O Instagram nos dá uma hora. Então, esse primeiro momento, a palavra está com a Fábio, com o que ela preparou para nos trazer hoje. E aí depois, nos últimos 20, 30 ou 20 minutos, a gente abre para as perguntas. E aí, faltando 3 minutinhos, a gente vai encerrando para poder dar tempo de salvar a live. Tá bom? Então, Tá legal, tá tá bom, contigo, meu bem, a palavra. tá bom. Pode começar. Vou cuidar aqui então, porque senão assim eu falo, fico falando, Eu né? não te preocupa, eu te aviso. Tá bom. Tenho um reloginho aqui, eu te aviso. Então, né, gente linda, é um assunto tão vasto, né? Tem tantas coisas, né? Quando eu sentei para escrever ali o que ia ser legal a gente falar aqui, né? Pensei em três momentos assim dessa minha fala, tá? A gente batizou de invisibilidade do jovem e o desejo de morrer. Então, eu vou falar um pouquinho do que é essa invisibilidade, né? Depois, assim, existe mesmo um desejo de morrer? E depois eu Uhum. quero falar um pouco dessa como ajudar, né? Então, a gente está vendo essa realidade cada vez mais assim, na mídia, na verdade, né? Uma temática que não se falava muito, nem mesmo da juventude, muito menos de suicídio, né? Então Exato. a gente viu muito tempo assim esse termo não ser usado, né? E hoje tem toda uma orientação, inclusive para usar, né? Não mais para esconder, porque é uma Isso. realidade, né? E o que fica Uhum. escondido, a gente sabe que uma hora volta, né? E volta forte, né? E volta com força. Tudo aquilo que é Aham. excluído parece que se fortalece e quando volta para o sistema, volta assim para, como dizem os cariocas, para arrebentar com a boca do balão, né? É isso aí. Aqui a gente diz que é na boca do estômago. Vem um soco na boca do estômago. É bem assim, infelizmente é isso. E aí, Carlinhos, eu quero combinar contigo uma coisa. Eu separei uma música muito linda pra gente terminar a live com essa música de um jovem cantando, Que tá? bonito, que bonito. Quanto tempo é de música, você É sabe? 3 minutos e 24. Então 3 e pronto, 24. quando faltarem então 10 minutos para encerrar, a gente, ou um pouquinho menos, Aham. eu falo para você, Fábio, play na música, né? Play na música e a gente Solta o faz som. vai ficar bem bonito, vai ficar bem Vai. bonito. Aham. Que bacana. Então, olha só. Sim, Como uma prof que eu sou também, que nem a Carlinha aí, meu script. tudo escrito. Então, olha só. Isso aí. Eu nesse movimento todo, né? Eu fiz algumas palestras, algumas rodas de conversa, algumas coisas assim. E normalmente nas minhas rodas, eu chamo de desformação, né? Que a gente não quer formar, a gente quer desinformar, né? Eu sempre fui apresentando de início algumas frases, algumas coisas que eu escutei de jovens. Então eu separei aqui Uhum. 5 frases muito impactantes que eu acho que é um bom desencadeador do nosso papo aí, né? Sim, 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 sim. Então, Então manda. convido aos amigos aí para, né, tentarem imaginar um jovem falando isso. Foram adolescentes de 13 a 15 anos que me disseram essas coisas aqui, tá? Muito jovens. Então, assim, ó, eu não sou suficiente para mim, eu sou um lixo. Meus pais não têm tempo para mim, mas eu entendo.
Minha mãe não me escuta. Eu tô sempre errado para ela. Eu não sinto vontade de voltar para casa. Parece que eu sou invisível na minha casa. Então, assim, esse parece que que eu sou invisível na minha casa, foi na realidade a frase mais punch para mim. A partir dali eu me dei conta de- desse universo do adolescente dentro desse universo da casa. Uhum. Pensando pelo Sim. sistema, né, pela visão sistêmica, tipo um sistema dentro do outro, se confrontando, né? Uhum. E comecei então a sempre que eu conversava com um jovem, em todos os espaços que eu atuo, tanto profissionais quanto voluntários, de ouvir com essa lente, invisível, invisibilidade. E comecei a me dar Uhum. conta de como isso é constante. E Uhum. que eu entendo por invisibilidade? Olha dentro dessas frases que sentimentos existem e que necessidades não estão sendo atendidas dentro dessas frases, que são Uhum. vivências, né? Então, assim, Sim. esse jovem está lá dentro dessa casa, onde tem um pai, uma mãe, irmãos, às vezes avós, e ninguém está vendo toda essa tristeza, toda essa solidão, todas as mudanças acontecendo. Ah, era alegre, começou a ficar mais tristonho, gostava de fazer atividades ao ar livre, de repente está mais dentro do quarto, né? E ao mesmo tempo, né, que tem essa invisibilidade, tem as cobranças, né? Ah, tu tem que fazer Uhum. isso, tu tem que fazer aquilo, tu tem que encontrar solução para isso, afinal tu é o futuro do Brasil. Uhum. Então, Ainda coloca uma carga em cima dele, né? Ou dela. bem É. pesada, né? Sim, sim. Então, assim, né? Ora eu sou invisível e ora eu sou Eu não presto pra nada. a solução para todos os problemas. Eu tenho que Ah, sim, resolver sim. tudo, né? Ora eu sou invisível, ora eu Uma, sou. ou uma hora eu não presto pra nada, outra hora eu sou a solução desse Brasil ou desse mundo, né? É, Então, é uma contradição que o jovem ele fica imerso nisso, né? uhum, Essa contradição vinda dos adultos e mais tudo que ele vive internamente. Ainda uhum, mais nessa idade que você mencionou, né? De 13 anos de idade. é. Que, né, essas turbulências todas que tu diz, né, Carlinha, que já são naturais da adolescência, que todos nós vivemos e Exato. todos viveram em todos os tempos, né? Mas agora Uhum, associado a toda essa pressão social que existe, né? Externa e uhum, interna, né? Essa super pressão. uhum. Então, essa ideia da invisibilidade, né? Ela vem nesse sentido. Acaba que esse jovem internaliza essa ideia mesmo, né? Quer Tá, saber? Eu sou invisível mesmo, então, tá? tá. Mas Uhum. assim, Tem, mas Fábio, tem um comentário aqui do Maurício que ele faz agora aqui, que eu achei tão pertinente, né? manda Que ele ver. diz assim que ainda mais hoje em dia, com os celulares, todos nós ficamos muito invisíveis, né? Uhum, isso aí. Agora, Maurício, tu falando isso, me lembrou de uma cena que eu vi das últimas vezes que dava para ir em restaurante, que a gente tava uma mesa ao lado da nossa, tinha um casal bem jovem e uma criança, assim, com em torno de 4 anos. E o pai segurando o celular e a mãe também no celular. E a criança tentando se comunicar com eles. Chamava o pai, chamava a mãe, né? Que dolorido isso, né? Dolorido. E assim, ó, Que não dolorido. mudou, tá? Ficou o almoço inteiro assim, né? Uhum, Então, uhum. olha só do que a gente está falando. O adolescente invisível, na minha visão, essa criança já estava invisível, né? Sim, sim. Então, assim, é isso, né? Agora, o outro ponto do nosso bate-papo aqui, o jovem e o desejo de morrer. Então, assim, Uhum. a minha pergunta provocativa aí para a galera é assim, ó, será mesmo
que o jovem deseja morrer. E Uhum. agora a gente vai falar de estudos sobre saúde mental e suicídio. Já existe, inclusive, estudos chamados suicidologia. Estudos só Uhum. sobre suicídio. Então, isso que eu vou Uhum. falar não é só em relação ao jovem ou adolescente, é em relação a toda pessoa que fala, que sinaliza vontade de morrer. Não é Tá. exatamente vontade, desejo da morte, mas a Uhum. vontade, o desejo de se livrar dessa dor imensa, de se libertar, né, desse peso todo. É uma ideia de não enxergar a solução, uma desesperança tão grande que a solução parece desaparecer, né? Uhum. Parece. E essa, você concordaria comigo se a gente considerasse essa palavra morte dentro do aspecto de que morra essa angústia, que morra essa invisibilidade, que morra isso, né? Porque Claro. eu quero ser visto, né? Eu quero ser olhado e visto. Deixa eu só fazer um comentário. Pessoas queridas, Maurício especialmente fez 2 comentários ali. Eu desativei esses comentários agora só para a Fábio não ficar desaparecida, que estava cheio de palavrinhas, texto na sua frente, mas depois eu ativo novamente, a gente volta e lê os comentários, tá bom? Tranquilo, tá Tá. bom. Bem isso aí. Uhum. Né? Essa morte, talvez, porque olhar para a morte ela tem tantos significados, né? São mortes de ciclos, né? Morte de ciclos, ou morte do que eu estou vivendo agora, que eu não quero viver isso, né? O jovem, talvez ele traga isso também, né? Eu não quero viver isso aqui que eu estou vivendo. Uhum. Não quero continuar a ser ignorado de alguma forma, né? Quando essa família não olha as necessidades dos jovens. Então, talvez uma morte disso. Você concorda? Sim, Faz pode. sentido? É uma hipótese também. Porque, na verdade, Hum, olha só, quando a gente fala de adolescente, de juventude, a gente não fala de um jovem, né? A gente fala de tantos tipos de jovens, né? Hoje a gente fala de sim. juventudes, porque são universos, né? Existem culturas juvenis que muitas vezes não são compreendidas pelos adultos. Como o Maurício falou Uhum, ali do celular, o uhum, celular hoje ele está na cultura juvenil. Ele não é como sim. para nós uma ferramenta, né? Nós já estamos até Uhum, viramos coroas, né? Então, assim, para a gurizada, o celular ele faz parte da sua vida, do seu contexto, é cultural, sim. por isso que Sim. brigar com o celular não é o caminho, é compreender, né? O que que isso Sim. significa, né? Então, assim, Uhum, então, só aproveitando isso que tu trouxe da morte, né, e juntando com o que eu tô falando da solução, também tem a ver esse alívio que tu diz, né? Com esses casos de automutilação, né? Que sim. é um aviso da Sim. É vontade uma de vez. morrer, né? Então, assim, Sim. o suicídio, ele nunca vem imediatamente. Nunca, nunca é uma palavra forte. O suicídio Sim. dificilmente vem direto a se matou. Tá. Geralmente tem sinais, né? Tem uma carta que Uhum, foi escrita, tem um texto da escola em que se fala de morte, tem desenhos que persistem, né? E tem a uhum, automutilação, que também é um sintoma, né? Olha, uhum. ele é um alívio, ele tem um significado de alívio. Todo jovem que eu perguntei, e o que tu sente depois que tu faz isso, que tu te corta? Sim. Uhum. É um alívio. Há uma sensação de que toda aquela dor emocional, ela ficou tatuada ali naquele machucado. Deu um Tá. tempo. Ela saiu um pouco daqui e foi pro Tá. braço. E foi pro corpo, né? É. Uhum. E foi pro corpo e marcou, e ele ou ela olha aquilo e deve Uhum. dar como é que eu vou dizer? Deve dar alguma. A palavra é errada, mas eu vou usar. Deve dar algum resultado, né? De Uhum. alguma forma, porque Sim.
A dor está aqui, está bem aqui. Vou levantar aqui para as pessoas verem onde é que eu estou mexendo, tocando no meu chakra cardíaco, né? Está bem aqui, e aí ele ou ela se corta nos braços ou nas pernas, né? Ou enfim, em algum lugar, e aí eles dizem para você que dá um alívio, né? Então é como se esses cortes, esses machucados, fossem um resultado de uma dor, né? Uhum. Talvez, talvez. É um efeito de alívio, né? Um efeito de alívio. Uhum, Então assim, ó, uhum. o que que. Agora perdi um pouco o que que eu Ai, desculpa, tinha perdi, eu pensado. cortei seu fio. Peraí só É, um você pouquinho, estava. deixa vir. Eu te ajudo, quer? Quero. Tá. Aí você estava falando, porque eu te interrompi nisso, né? Você estava falando de que quando você pergunta para o jovem o que que ele sente ou ela sente quando ela se machuca, e o Uhum. que eles dizem é que dá um alívio muito grande, né? Aí eu te interrompi. Mas o Isso que que aí. tinha na sua cabeça? O que que tinha na sua cabeça para falar? Eu não sei. Sei lá. Olha no caderno, olha nas anotações. Não, mas era uma ideia que estava vindo de um exemplo, sei lá, daqui a pouco ele volta. Sim. Mas olha só, aí vou propor aí para o pessoal um exercício, tá? Para tentar compreender um pouquinho que sentimento é esse, tá? O que é esse Uhum. não solução? Porque o que a gente vê e que a gente lembra da nossa adolescência, né? Dos pais falando para os filhos e que a gente também escutou, muitos de nós. Coisas do tipo assim, mas tu só estuda. Qual é o teu problema? Tua vida é tão simples. Ou hoje, tu nem tem boleto para pagar? O que tu tá reclamando, guri? Tu só tem isso para fazer? Tu ainda tira nota baixa? Tu nem trabalha? Tu não É. sabe o que é difícil. Hum, Só que assim, lembra que o adolescente tem o seu universo? Quem lembra da hum. escola? A escola, gente, infelizmente, em muitos momentos, é muito sofrida. Sim. Lá na Ah, escola, tantas coisas podem estar acontecendo e ele não quer mais nem ir para lá porque daqui a pouco a origem disso é o bullying que um colega tá fazendo, é a guria uhum, que ele tá afim que ficou com outro, é o professor que uhum, foi ríspido com ele, é uhum, uma nota baixa que ele tomou e aquilo mexeu muito com ele porque ele se cobra muito. Como assim, uhum, né? Então, isso uhum. também está dentro da invisibilidade. Os Sim. sentimentos dos jovens são invisíveis. É como se Uhum. não tivesse. Então, lembra daquele papo que a gente teve, Carlinha, numa live de manhã, que a gente falou do fase de transição, do vir a ser? Claro, Então, claro. esse vir a ser é que é o equívoco. Então, assim, ele sim, ele Uhum. vai ser um adulto, mas hoje ele é uma pessoa que já tem toda essa ancestralidade, que já tem lá várias histórias do seu Uhum. sistema, ele já é. Então, assim, isso vai tornando cada vez mais, né? Essa ideia do vir a ser vai tornando o jovem cada vez mais invisível. E foi daí que surgiu Uhum. o nosso Foi papo, a né? ideia Para da chegar aqui, live de né? hoje. Foi. Porque eu vou falar aqui então, Fábio, para quem não estava presente nesse dia, quando a Fábio ela trouxe esse comentário, né, na live da manhã, sobre que o jovem ele não está em transição nada, ele já é alguma coisa. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Então, assim, eu adorei, porque trocou o meu paradigma, né? E é isso mesmo. Assim como a criança não está em transição, ela é criança, Uhum, né? O jovem adolescente não tem transição nenhuma, ele é um jovem adolescente, porque uhum, e aí desconectar isso de que o jovem ele está em transição, tá? Isso aí ele está em transição. Não, ele é um jovem, tem que se olhar para o jovem que ele é, né? uhum. Eu adorei isso, foi um grande aprendizado. Que legal. Muita gratidão. Então, voltou, ó, o que eu tinha perdido voltou, porque eu Ah, que ótimo. dei uma Isso, olhadinha aqui e voltou. isso. É, o Assim, caderninho ótimo. eu ia propor o exercício para o povo aí, né? Para se colocar Aham. nesse mundo aí, para tentar entender um pouquinho o sentimento do jovem. Então, assim, ó. Então, vou pedir para cada um que tá aí, para ti também, Carlinha, tentar Uhum. sentir.
tentar não. Sentir, perceber o que que vai sentir quando eu falar essas coisas que eu vou falar aqui, tá? Então, Tá bom. escolham Olha, aí uma idade, escolham uma idade que vocês têm, né? 13, 14, 15, 16 anos, tá? tá. Até amanhã, tu tens que dizer para mim como retirar toda a areia do deserto do Saara. Toda! Não quero que fique nenhum grão mais. Agora tenta sentir. Eu vou ativar os comentários para Tá. ver o que que vem, né? Aham. Agora Sim. sente o que eu vou, a partir do que eu vou te dizer. Quero que Uhum. tu me diga como acabar com a desigualdade social do Brasil. Porque eu não consigo entender como alguém pode ser feliz com tanta desigualdade. Uhum. E a outra, teu pai foi embora e a culpa é tua. Então, é esse tipo de sensação que a gente está agora junto sentindo que o campo pesou, Sim. que acontece nesse universo do jovem. Quem é Uhum. que sabe dizer para alguém como tirar toda a Tudo areia do bem. deserto de Saara, gente? Olha o tamanho do negócio. Uhum. Uhum. É infinito. Sim. Como que alguém pode dizer que está tudo bem se tem tanta desigualdade no Brasil? Uhum. E como que a pessoa vai resolver ouvir da mãe, que é tão importante para o teu processo evolutivo, dizer: tu é culpado do teu pai ter ido embora? É muito pesado, gente. Uhum. É pesado Uhum. demais. Então eu tenho. Mesmo se ela não diz, né, Fábio? Mesmo se essa mãe não diz, ou mesmo ao contrário, se é a mãe que vai e o pai que fica, mesmo se as palavras não são ditas, fica no ar, Uhum, fica aqui ó, no campo morfogenético, né? Fica uhum, nessa vibração e a criança e esse jovem, ele lê, ele faz essa leitura, claro, né? claro. Então é bem isso, sabe? Ó, diante dessa cena difícil de alguém me cobrando solução para coisas que me parecem impossíveis, Uhum. eu quero sair de dentro dessa dor, gente. Esse campo Uhum. aqui não me pertence. Eu não estou aqui Uhum. dentro. Eu não consigo resolver isso. Então, a solução é deixar a vida, resolver de uma vez, tirar essa Uhum. dor, né? A gente vê a Uhum. cada vez mais os jovens chorando, sofrendo, deprimido, em crises de pânico, né? E é isso, Uhum. é essa busca incessante por soluções, né? E diante Isso. da dificuldade da solução, né? Dá, então, Sim. então assim, para a gente terminar essa parte da ideia da invisibilidade, eu quero dizer para vocês, antes de passar para essa parte do como ajudar, é que para Uhum. mim aí a minha visão, nunca li isso, tá? Eu Uhum. entendo que a invisibilidade é essa não escuta, a não escuta. Uhum. Faz sentido. Eu não te escuto, portanto, tu não tá Uhum. ali, Não tu não te vejo. existe. Te Eu não vejo, te escuto, então eu não te vejo. te Eu não vejo, te olho. né? Então, assim, essa não Uhum. escuta. E a gente tem ouvido cada vez mais isso, e nesse período que a gente está, de setembro amarelo, onde tem toda uma movimentação de estímulo à comunicação, à escuta ativa, eu entendo que é isso. Teu Uhum. sofrimento é invisível, portanto, tu é invisível, né? Ninguém te escuta, né? Isso, isso. Mas então, para a gente tentar também colocar elementos aí positivos, né? A gente está vendo um quadro pesado de realidade, de cenário social, né? Mas ele não termina aí, né? Isso é um quadro que está inacabado. A gente tem que estar sempre pintando. Mas Fábio, isso que você trouxe hoje, eu tenho muita gratidão por você ter trazido.
é importantíssimo ser falado sobre, senão fica com uma impressão de que ou o jovem é vagabundo, ou ele só quer dormir, não quer fazer nada, ou ele é pura festa. Uhum, Ou é só festa, né, do jovem. E não, você enquanto profissional diretamente com jovens, é uma pessoa ideal para estar falando sobre isso, né? Porque enquanto eu estava em sala de aula com jovens, eu tinha um contato com 35, 40 numa sala de aula, né? Então uhum, não dava sempre para poder estar tão próxima. Agora, você, enquanto a orientadora, a psicopedagoga na escola, que eles te procuravam e você tinha um olhar mais individualizado. Então, essa história de que ou o jovem está para baixo ou ele é pura festa. Não, né? não. Ele é um jovem, Uhum, enfim. é. E, É, e por isso que assim, a gente tem que pensar como nós adultos, né? Nós somos tão diferentes, tem tantos tipos de adultos, da mesma forma é o jovem, né? As dores, sim, elas podem vir de tantos lugares, né? E pode vir, inclusive, dessa autocobrança dele mesmo, ao contrário da ideia tão disseminada do adolescente alienado, que não quer nada com nada, uhum, adoram rotular os jovens, né? Agora inventaram o uhum, neném, nem estuda, nem trabalha. Eu realmente não gosto de usar esses rótulos assim, porque não uhum. existe essa dualidade, não é real, né? Alguém que não é e não é, a gente é o Não, caleidoscópio, né? Tem tantas sim, nuances, né? sim, Então, sim. assim, pra gente, os estudos de saúde mental nos falam pra gente olhar para os 4 Ds de depressão, desamparo, desesperança e depressão. Depressão, desesperança, desamparo, desespero. Faltava o desespero, Desespero, tá. tá? Estou Deses- anotando aqui. Depressão, Depressão, desesperança, desamparo e desesperança, desespero, tá? desamparo, desespero, tá. Eles fazem parte de critérios para a gente entender se está acontecendo alguma coisa nesse sentido, né? Quando Uhum. percebe que é persistente, principalmente se tu vê os quatro elementos, né? Então, Uhum. eu criei aqui no meu método de ação os 4 Es, que é para combater os 4 Ds. Uhum. Ah, ó, quatro, letra E. Tá. Que Tá? seria Que seria escutar, a escuta, encorajar, escutar, encorajamento. encorajar, Tá. enfrentar e estimular, Uhum. Tá. tá? Ótimo. Uhum. E aí, com isso, Obrigado. a gente parte para o nosso último movimento da minha fala, que é pensar assim, ó, como se ajuda esse jovem, então? E como se ajuda esse Uhum. adulto que agora começa a entender que não é bem assim? Ah, agora eu tô, Uhum. né, tá clareando um pouco a minha mente, aí como é que eu faço, então? Eu sempre tive essa Sim. visão, sempre tive esse padrão de pensamento. Como é? Uhum. Então, Uhum. a Sim. gente agora, fazendo essa relação com a visão sistêmica, né? Que tem, né, Uhum. segundo Bert Hellinger, 3 grandes leis, né? Do Uhum. pertencimento, do equilíbrio, da hierarquia. Eu também É, penso por aí, pertencimento, equilíbrio e uhum. né? Então, assim, ó, a gente tem que ter um olhar, uma rede de apoio com um olhar social, emocional Uhum. e espiritual. Uhum. O que é o social, né? O social eu associo ao pertencimento. Esse jovem Uhum. tem que ser pertencente a alguma coisa, a, Algum grupo, né? a algum grupo, à sua Ainda mais família, jovem. Sim. sua família. Então, assim, que grupos sociais, que espaços sociais, né, coletivos, podem contribuir para ele sair dos 4 Ds, né? Então, assim, ó, Uhum. para uns vai ser alguma coisa ligada à arte, cultura, ou esporte, ou voluntariado. É olhar Música. música, é olhar para os seus talentos, ajudar ele a enxergar talentos, habilidades e focar nisso aí, né? O outro Uhum. ponto é o emocional. O emocional é a parte em que eu associo a hierarquia.
Tem Uhum. pessoas que vieram antes de mim e que podem contribuir com a sua experiência para eu ir saindo Uhum. desse lugar de tristeza. Então, pode ser um Uhum. psicólogo, um psiquiatra, uma consteladora Uhum. familiar, uma terapeuta reiki. Então, alguém que vai ajudar a reorganizar as minhas emoções. Uhum. E a parte espiritual, né? Que eu considero a lei do equilíbrio, né? Que é o que a gente está aqui fazendo, a busca do autoconhecimento, da autoconsciência, de se Isso. olhar, se aceitar, se perdoar, olhar para a Uhum. ancestralidade, daqui a pouco entender que coisas que eu fiz. Ressignificar, né, Fábio? Uhum, Ressignificar essas dores que aconteceram lá atrás. isso Né? aí, Ressignificar até as tragédias que a família viveu. claro. Ressignificar isso. E não é simples isso, né? Não é Não, simples. não, não. Não, precisa de uma ajuda. Isso aí, né? E Precisa aí de ajuda de um profissional. E aí entram práticas espirituais, né, como a meditação, outras crenças que essa pessoa possa ter, né? E aí, né, Uhum. gente, para finalizar aí essa minha fala, né, o amor é o poder, o amor cura, Uhum. né? Então eu vejo Uhum. assim que o amor e a alegria, nesse caso, curam. Então, assim, ó, esse movimento, né, de valorizar a vida, de pensar, encontrar caminhos que me levem a me olhar com outros olhos, né, a tirar essa roupa Sim. da tristeza e, e botar uma outra roupa, a roupa da alegria, da esperança, né? Então, assim, Uhum. projetar coisas para o futuro é bem difícil para o jovem de hoje, pela realidade que a gente está tendo, né? Mas é pensar em Uhum. criar algo novo que pode ajudar ele a sair desse lugar de tristeza, de vontade de não estar mais aqui, né? Dos 4 Ds, né? Uhum. Fábio, e a gente está com o seguinte tempo, ó, Tá, 36, 37 minutos. vamos Aí lá. eu queria saber com você, porque não tem perguntas, tem comentários aqui. O que eu Tá, quero vai saber lá. com você? Hum, Eu quero saber o seguinte: que recado você daria para os pais e as mães uhum, que ou estão aqui agora ou vão ouvir depois essa live, né? Com relação ao seu jovem dentro de casa. Qual uhum. recado que você daria? Tá. Ai, primeiro assim, olha para esse teu filho, olha para ele e lembra do quanto tu desejou esse filho. Olha antes dele nascer. Olha como era antes dele nascer. E lembra que ele nasceu, que ele era um bebezinho, que ele precisou muito de ti e que isso não mudou. Ele continua precisando de ti. Ele vai continuar precisando de ti. Ele vai ficar velhinho e tu mais velhinho ainda, e ele vai continuar precisando de ti. Uhum. Esse eu acho que é um grande ponto. Aí É. daqui a pouco tu olha, aí mãe, pai, e lembra, e não era, tu não desejou esse filho. Então e agora? Vai continuar sentindo o mesmo não desejo se ele tá aí na tua frente, Uhum. né? Uhum. Então acho que esse é um ponto. Lembrar do quanto se desejou ou entender, ressignificar o não desejo é um ponto. E o Uhum. outro ponto é lembrar que tu também foi adolescente. Isso. O que que tu gostava de ouvir? Como seria se tivesse ouvido outras coisas dos teus pais? Como seria se Uhum. tivesse sido visto mais, Uhum. abraçado mais, né? Sim, E o sim. terceiro é o tempo voa. Então Boa. vive mais o amor, mais a alegria com esse filho, dá risada, usa o bom humor é um remédio. Então, assim, Nossa, completamente, as completamente. relações têm que ser mais fluidas. Eu Então, lembrei, Fábio, eu lembrei do Tadashi, né? Que ele começa assim, vamos ser felizes, né? aham, E isso ele aí. termina a meditação dizendo: agora abre os olhos com calma e sorria. Aham, Primeiro para
você e depois para quem está na tua frente. Se você estiver sozinho, olha para mim e sorria comigo. Gente, Isso eu acho aí. isso magnífico, né? Que é a alegria que você falou. Tá, às vezes tá difícil ficar alegre, às vezes é difícil, mas ok, acolhe também essa pessoa que não está bem. Se esse jovem quer ficar sozinho no seu quarto, ok, respeita também esse momento. Bem, Mas enquanto isso, prepara ali fora uma coisa para ele comer ou para ela e faz um mimo, né? E mostra que você é adulto, tá ali e que pode ajudar, e que pode dar a mão, dar um socorro, dar um colo, mas respeitar o processo desse jovem também, né? uhum, Olha, não é fácil educar. claro Não, que não. não é fácil, porque quando a gente olha para o nosso adolescente, filho, né, ou filha, a gente olha para a nossa adolescência também. Quando a Uhum, gente olha para a nossa criança, nosso bebê, a gente está entrando em contato com o nosso bebê também, né? Então é tanta coisa aí emaranhadinha, né? uhum. Misturadinha. E quando você falou assim, lembra, mãe ou pai, o quanto você desejou essa criança? Mesmo que a pessoa que esteja escutando isso agora possa falar assim, ai, mas eu nem desejei tanto. Foi Uhum. um acidente de percurso. Mentira. Lá na alma existe o desejo. Inconsciente, mas ele existe. Né? Nenhuma criança vem ao mundo sem o desejo desse pai e dessa mãe que se encontraram para fazer esse filho. Né? Vamos ler aqui uns comentários, que tem um monte, Claro, claro, Flavizinha. Deixa eu puxar lá para cima. Hierarquia, hein? Quem chegou primeiro vai ser lido primeiro. claro. Nós estamos em 41 minutos. Carlina, Bom, enquanto tu vai procurando aí, só quero dizer uma coisa para o pessoal lembrar que existe vai um dizendo. canal de ajuda muito importante, que é o CVV, que é o Centro de Valorização da Isso, Vida, que tem o número isso, 188. Ele é gratuito, ele é 24 horas e ele faz essa isso, escuta, né? Que às vezes é isso. só o que a pessoa em qualquer idade precisa, né? Isso, ótimo. Olha só, eu vou começar aqui então do comentário da Grazi de Moliner. Boa noite, Grazi. O diálogo é muito importante na família, nesse que a gente acabou de falar, né? O diálogo ele tem uma importância gigantesca, mas sempre lembrar que quando esse jovem quer ficar sozinho, né? Deixa o momento dele de sozinhidez, né? Que é tão importante. A Até para o Grazi, processo dele. querida, é minha amiga assistente social, trabalha comigo lá no comitê, é uma amada. Ah, que bonito! Bem-vinda, Grazi. E aí o Maurício traz aqui que um jovem no seu tempo, não em transição, mas isso não é respeitado, porque se coloca muita expectativa nele, sim. Uhum. É o que a Fábio colocou também, né? No início da fala, né? Um jovem que, ora, ele é muito jovem, é um vagabundo, outra hora ele depende dele, o futuro do mundo, o futuro da sociedade. Nossa, como eu escutei isso. Acho que hoje está menos, né, Fábio? Mas eu escutei isso demais. Nossa, Que nada, escuta sim. Tem hoje ainda. escuta, né? Escuta, escuta. Aham. Até assim, quem quiser se aprofundar um pouquinho nisso, a minha dissertação do mestrado está à disposição aí nos repositórios aí da No Google. Unicinos, né? Porque foi exatamente sobre isso, sobre protagonismo Ah, juvenil. E tem um uhum, capítulo que eu falo só disso, assim, das cobranças, dos processos sociais que existem, de uhum. todo assim o peso que é colocado no jovem para buscar soluções de problemas sociais que existem há décadas, Exatamente. né? Uhum. Exatamente. Aí a Annelise, então fica a dica, viu, gente? Quem quiser aprofundar mais, procura dissertação? Aham, isso. Procura a dissertação da Fábio. Se jogar lá no Google teu nome e a Ah, palavra-chave, deve aparecer, né? sim, sim. Ótimo. Tá? Protagonismo juvenil é bem fácil de Aparece. E o teu nome, né? Fábio Gai? Tá. Aham. A Annelise traz aqui assim que o jovem é um ser humano tão complexo quanto qualquer outro, com o agravante de estar tentando se achar no mundo. É bem isso, né?
É Sim. muita complexidade dentro de um corpinho só, É, né? É muita complexidade. muito bonito isso que ela trouxe, Annelise, porque é tentando encontrar o seu lugar, né? O seu lugar em Uhum. todos os sistemas, né? No sistema familiar, no Uhum. sistema de trabalho, né? Solar, Uhum. todos. Em especial, e eu sempre digo que é um laboratório, né? O núcleo familiar é o laboratório para que essa criança, que vai se tornar um jovem, vá para a escola, que é o outro núcleo social, para então ir para a faculdade, ou que não vai para a faculdade, ir para o mundo, que é o outro núcleo social, e aí então formar a sua família ou não, que aí volta tudo de novo, né? Os ciclos Aham. acontecendo, né? Que bacana. Vinícius Vazata, ele traz aqui que a família não planejada acaba fragilizando a perspectiva de criação de um jovem preparado para os desafios da vida. Quer Uhum. comentar? Porque tem uma dor aí, né? Uma dor que vem da mãe, do Uhum, pai, né? E então, uhum, essa dor tem que ser resolvida primeiro, né? Porque senão uhum, vai ser mais um peso aí para esse jovem carregar, né? Então foi uma não decisão aí da família, né? Então tá na hora da uhum, família, da mãe, do pai decidir que vai amar, que vai aceitar esse filho. E uhum. chegou, né? Então Que isso vai olhar para ele. que vai olhar para ele. Uhum, Então a uhum, gente sim. cada vez mais, quando a gente fala em educação, formal ou informal, né? Aquela que é dentro da escola ou aquela que é em todo espaço educativo, principalmente dentro da família, é um novo adulto que tem que existir para uma nova educação existir. Uhum, Então, assim, sim. esse exemplo, né, ele só nos reforça que é o adulto que tem que se olhar primeiro, né? Então, Uhum, assim, uhum, essa criança, esse jovem, ele tá buscando no adulto, no pai, na mãe, uhum. né, Que a é a sua referência dele, né? fé. É a Então, assim, referência dele ou dela é o pai e a mãe, que são é a primeira relação que hum, nós temos é com a mãe, em seguida o pai, né? Então são os modelos que nós temos e é essa referência que a gente tem. E se hum, esse pai e essa mãe não conseguem olhar para sua criança, e eles têm os motivos deles, seja lá uhum, qual for, né? claro, Eu acho que o recado que você está trazendo é vamos ficar atentos para isso, uhum, né? isso aí. Então vamos lá. Deixa eu ver o que mais aqui. A Grazi fala: Oi, queridas. Oi. Oi, Ah, tinha um comentário, acho que eram esses mesmo. Então tá bom, Fábio. Você quer colocar aquela música para encerrar? claro, quero sim. Que Quero aí a só gente salva. Quero só, Fala, fala. antes de colocar música, quero fazer Aham. um convite para todo mundo e um agradecimento para ti. O Ah, convite, o convite é porque assim, como a gente está nesse período do Setembro Amarelo, eu criei aí na minha expansão aí o lindo aquele convite. Viva Setembro, Viva a Vida. Então, assim, a partir de hoje até domingo, hoje já fiz às 5 horas, mini lives, assim, de 20 minutos, com o nome de Vamos Respirar, para a gente falar, sentir um pouquinho esse jeito de olhar para a vida por meio de pequenas meditações por dia, de lembrar, né? Lembrar de si, lembrar de tomar o ar e recomeçar. Então, é um Isso. convite aí todos os dias às 5 horas. Amanhã tem de novo na minha página. Foi bem emocionante hoje, foi muito lindo, É quase 5 da chorei. tarde, né? 5 da É tarde. 5 da tarde. Ficou parecendo 5 da manhã. Você falou todos os dias às 5 da manhã. Eu falei, opa, 5 da manhã não, né? Não sou Tadashi para levantar antes das 5. Mas olha só, já fiz isso, viu, Carla? Eu Eu já ia fiz quando também. de ir às 4 horas, quando eu participava do Brahma Kumaris, Sabe o tempo? O tempo. tempo. Tá, Vamos, eu quero ouvir a música, vamos. Se não dá tempo de ouvir tá. a música, então Vamos. vá. Desculpa. É Peraí. porque, gente, se vocês não sabem, quem está aqui se não sabe, se a gente deixa 1 hora completar, a live ela desaparece e não salva. Então Tá. eu preciso encerrar ela com alguns minutinhos.
Tá, vai dar 50 agora. Exagerei, exagerei. Não podia, não precisava ter te interrompido. Lá, lá, lá. Agora lá, lá, lá pra ti. Lá, lá, lá pra ti. Gente, então deixa eu aproveitar enquanto a live, enquanto a Fábio procura ali, que encaixa, né? O Café com Terapia, então, está em pausa. Eu estou, para quem não sabe, eu estou em processo de mudança. Essa semana é a última, já não tem nem mais plantinha ali atrás. As minhas plantinhas eu já doei, já me despedi delas, né? Lá pelo dia 16, que eu já vou ter chegado em Brasília, eu acredito que já dá para retornar, porque antes que a saudade fique grande, né? Porque hoje eu já não gostei de não ter feito o café com terapia. Viu? Aham. A gente se Então, habitua, né? claro. Se habitua É e as bom. pessoas são queridas demais e interagem, né? E isso é tão Aham. rico, né? É Ainda mais gostoso. nesse momento de pandemia, meu pai do céu, né? Aham. Quer dar o play? Quero só te agradecer por todos os dias, pelo café com terapia e um Ah, beijo de amor para todo mundo. A música é do Gui Amaral, que é um adolescente, chama-se Mundo de Amor. então vamos ouvir. Fabi, gratidão, hein? Amei. Vivemos num mundo de Eu também, Maurício. tanto ódio e rancor. Tem briga por religião. Não tá indo? Se eu botar mais Não, perto, não quer aparecer a música? Ó, a Grazi conhece, ela já tá dizendo aqui, é linda essa música. vocês chegaram a ouvir um pouquinho? Só uma frase, um verso. Ah, Tava boa, tava bom o volume. e eu fui tirar do lugar. Peraí. Mas aí, pessoas, eu vou continuar postando reflexões lá na página do Libélula, Constelação, todos os dias. Eu não prometo de manhã, de tarde, de noite, mas todos os dias eu vou sempre lembrar de uma coisa para refletir com todo mundo. Manda lá, Fábio. Guerra é tanto ódio e rancor. Tá, tá. Religião por diferentes formas de amor. Tem gente que briga por raça. Tem gente que briga por cor. É que talvez não exista o ódio. Seja só carência de amor. Mesmo com fome, tanto sofrimento, eu acredito num mundo melhor. Fazendo sua parte, sorrindo pra vida, você muda o mundo ao seu redor. Falar oi pro porteiro, agradecer o garçom, dizer que ama seus pais e o seu professor. Agradecer o lixeiro pelo seu trabalho, o cara da faxina e o entregador. Elogiar o estranho, entregar uma flor, sorrisos espontâneos, abraços com amor. Pequenas atitudes, grandes transformações. Tá todo mundo lindo. Não tá dando para ouvir direito, não, Fábio. Posso sugerir uma coisa? O Maurício está perguntando qual é o nome mesmo, qual é o nome da música, e eu vou pedir para você, se você puder, me manda a letra dela, e aí eu coloco lá na página do Libelo, porque eu vou compartilhar essa live, né? E aí eu posso colocar a letra logo abaixo. Claro, Que tal? Me por um manda? mundo de amor. Por um Mundo de Amor é o nome. A gente encontra no YouTube, será? Aham, eu mando pra ti, eu mando na. Eu Tá. mando no grupo. Então tá bom. Meus queridos e queridas, então, Fabiane, muito
muita gratidão pela sua interação todos os dias no Café com Terapia, pela pessoa que você é tão amorosa. Meu coração fica muito feliz. Então, amores e amoras, que hoje está cheio de amor e amora aqui, né? Não tem só amoras. Amores e amoras, então, um beijo gigante no coração de todo mundo. Você é um Até sol, você é um sol. vamos! Tchau, então. Professor Alexandre, Irene. Tchau, tchau. Até dia 16, lá em Brasília. Tom.